Já parou para pensar em quantas vezes você se sentiu com a cabeça a mil, pensamentos a milhão, invadindo sua mente sem parar, deixando tudo mais pesado, mais confuso e às vezes até sufocante? Hoje em dia, a gente é bombardeado o tempo todo com redes sociais, notícias, cobranças de trabalho e mil preocupações com o que vai ser do amanhã. Tudo isso vira um barulho mental que esgota a gente por completo. E mesmo sabendo desse caos, muitas vezes ficamos sem noção de como esvaziar a mente e parar de pensar tanto. É sobre isso que vamos falar hoje. Se liga, porque eu vou te mostrar 7 dicas fáceis e poderosas para dar um detox na mente e diminuir essa loucura de pensamentos. Cada uma dessas ideias é baseada no estoicismo, e o que faz elas funcionarem tão bem é justamente a simplicidade. Nada de mudar tudo de uma vez. São pequenos passos que você pode colocar na sua rotina, dia a dia, e devagarinho sua mente vai se soltando desse turbilhão de pensamentos. Mas antes de começar, se esses vídeos te ajudam de algum jeito, se inscreve aí e ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo, porque um desses insights pode te ajudar a resolver coisas que você nem imaginava. Bora lá! Vamos começar pelo essencial, mas que todo mundo esquece: viver o agora. Quantas vezes você se pega preso no passado ou quebrando a cabeça com o que pode dar errado lá na frente? Essa é uma das maiores causas da nossa mente ficar tão carregada. A gente perde tempo revivendo erros e sofrendo por antecipação, e com isso, esquecemos de focar no que realmente importa: o presente. O filósofo estoico Marco Aurélio já dizia: não deixe sua mente vagar, se concentre no que está nas suas mãos agora. Isso é forte, porque nos lembra que a única maneira de aliviar essa sobrecarga é focando no que está rolando nesse exato momento. Pensar demais surge justamente desse hábito de viver fora do agora, perdido em cenários que ainda nem existem, ou em momentos que já passaram e não tem volta. Então, como colocar isso em prática? Toda vez que sentir que seus pensamentos estão viajando para o futuro ou remoendo o passado, dá uma pausa. Literalmente, para o que está fazendo, respira fundo e puxa sua atenção de volta para o presente. Tipo, se você estiver lavando a louça, foca em como a água toca a pele, o som dela caindo e o movimento das suas mãos. Se estiver trampando, tenta se concentrar só naquela tarefa, sem deixar as preocupações tomarem conta. No começo vai parecer estranho e dar um trabalhão, mas com o tempo isso vira um hábito natural. Cada vez que você para e traz sua mente para o agora, você está treinando ela para desacelerar e focar no que realmente está acontecendo, aqui e agora. E o mais importante, quanto mais presente você fica, menos espaço sobra para esses pensamentos que só deixam a mente pesada. A verdade é que o presente é a única coisa que a gente controla. Os estoicos falam que o passado já foi e o futuro é incerto. Ao se concentrar no agora, você não só limpa sua mente, como começa a viver de um jeito mais consciente e tranquilo. É uma mudança de foco que, por mais simples que pareça, pode transformar de verdade seu bem-estar mental. Vem descobrir como isso pode te ajudar. Bora para a segunda estratégia, que é uma das minhas preferidas: criar rotinas simples para organizar a mente. Já percebeu como é fácil se perder nos pensamentos quando não tem nada planejado? Parece que a cabeça começa a buscar algo para se prender e, quando não acha, fica girando em círculos, presa em ideias repetitivas ou em coisas que nem fazem sentido. É aí que as rotinas entram na jogada. Não estou falando de complicar sua vida com uma agenda toda cheia de regras, mas sim de criar uns rituais diários que ajudam a manter a mente ocupada de um jeito positivo. Os estoicos já sacavam a importância de ter disciplina mental. Sêneca, por exemplo, dizia que o problema não é o tempo curto, mas sim como a gente desperdiça ele. Esse foco é o segredo para entender por que as rotinas simples fazem tanta diferença. Quando você coloca uma estrutura, mesmo que pequena, você começa a tomar as rédeas do seu dia e diminui aquele caos mental. Como isso pode rolar na prática? Imagina começar o dia com um mini ritual, tipo meditar por 5 minutos, escrever umas ideias num caderninho ou ler um trecho de um livro que te inspira. O que vale é ser algo que não só te traga para o presente, mas também te dê um sentido, uma missão. Esses momentos organizados dão para sua cabeça um espaço para se ancorar, evitando que ela fique vagando sem rumo. Se você sente que está atolado com 1000 coisas para fazer, uma dica estoica é quebrar essas tarefas em partes pequenas e gerenciáveis. Isso acaba com aquela sensação de sufoco que faz a gente pirar e pensar demais.
Ao invés de encarar uma lista interminável de coisas para fazer, você se foca só na próxima ação. Esse simples ajuste de dividir o seu dia em pequenas rotinas já está ajudando a desintoxicar sua mente. E não pensa que precisa seguir um roteiro rígido. Não é viver como um robô. A ideia é dar um norte para sua cabeça. Algo em que ela possa se apoiar para fugir do caos que vem com a falta de estrutura. Você pode começar e terminar o dia com essas mini rotinas, ou até usar essas pausas para dar uma respirada e refletir sobre alguma coisa boa. Criar rotinas simples não só ajuda a manter a mente focada, mas também te dá uma sensação de estar no controle. Com esses pequenos momentos planejados, a mente para de pular de um pensamento para o outro e começa a ter um ponto firme para se segurar. E por mais bobo que pareça, isso corta um monte de pensamento inútil e deixa sua cabeça bem mais leve. Bora para a terceira dica, que é muito importante nos dias de hoje. Dar um basta no excesso de informação que não serve para nada. A gente está cercado de notícias, redes sociais, notificações o tempo todo. E isso, meu amigo, é como um veneno para nossa cabeça. Toda vez que você se enche de coisa que não te agrega, tá só entupindo o cérebro com mais bagulho inútil, o que só deixa a mente mais lotada e pesada. Os estoicos já sacavam o perigo disso e sempre cuidavam muito bem de onde jogavam a atenção deles. Epicteto mandou bem quando disse: se liga para não gastar seu tempo com bobagem. E quantas bobagens a gente absorve todo santo dia, né? Pra pensar, a gente fica o tempo todo rolando o feed, se estressando com notícia ruim ou até se metendo em treta que não leva a nada. Cada segundo perdido nisso é só mais um tijolo no muro do caos mental. E o pior de tudo, nem nos damos conta do estrago. Talvez você ache que dar uma olhadinha nas redes por uns minutinhos não faz mal, mas esses minutos vão somando. No fim do dia, sua mente está cheia de imagens, opiniões e informações que só deixam você mais nervoso e pilhado. Isso tudo não só te distrai, mas te enche de ansiedade e ainda te faz pensar mais do que devia. Então, como resolver essa parada? Primeiro, é preciso prestar atenção no que você anda consumindo. Antes de abrir qualquer rede social ou clicar numa notícia, se pergunta: isso aqui vai me ajudar ou é só mais um passatempo que vai me deixar ainda mais confuso? Não estou dizendo para você se desligar de tudo, mas sim ser mais esperto com o que você deixa entrar na sua cabeça. No fim do dia, tudo que você consome tem um impacto gigante na qualidade dos seus pensamentos. Outra dica é definir limites de tempo. Se você curte dar aquela conferida nas redes, faz isso num horário específico, ao invés de abrir cada vez que ficar entediado ou nervoso. Esse simples ajuste já vai diminuir bem o barulho mental. Além disso, escolhe consumir conteúdo que te motive ou ensine algo, ao invés de ficar se afundando em notícias sensacionalistas ou seguindo modinha que só gera mais angústia. É engraçado como uma coisa tão simples como limitar a quantidade de informação desnecessária pode mudar tanto o jeito que você se sente. Ao cortar o ruído externo, você também diminui o caos dentro da sua cabeça. No final, você vai perceber que está mais no controle dos seus próprios pensamentos e menos sobrecarregado pelo que está rolando ao seu redor. Agora, vamos para a próxima estratégia: simplificar suas decisões. Parece coisa boba, mas o impacto é gigante. Já parou para pensar na quantidade de energia que você gasta só decidindo o que fazer no dia? Desde escolher a roupa que vai usar, até as decisões mais pesadas, tipo qual projeto pegar ou como resolver uma treta complicada. Tudo isso, seja escolha pequena ou grande, vai se acumulando e no fim, sua cabeça está lotada. Os estoicos tinham um baita trunfo, levavam uma vida super simples. Marco Aurélio mesmo dizia pra gente não se deixar perturbar por coisas que não são essenciais. E essa pegada não serve só para coisas materiais, mas também para todas as decisões que a gente encara diariamente. Quanto mais você simplifica sua vida, mais energia mental sobra para o que realmente importa. O problema não é nem o número de decisões que você tem que fazer, mas sim o tanto de tempo e energia que você gasta com cada uma. Às vezes, muito mais do que precisa. Isso acaba gerando um cansaço mental desnecessário, te deixando esgotado, e pior, alimentando aquele ciclo de pensar demais e se enrolar nas escolhas. Como dá para aplicar essa ideia? Crie umas regrinhas ou sistemas para reduzir a quantidade de decisões que você precisa tomar todo santo dia. Um exemplo clássico é o do Steve Jobs, que usava a mesma roupa sempre para não gastar energia com isso.
Claro que você não precisa ser tão radical, mas pode adotar esse estilo em outras áreas da sua vida. Por exemplo, em vez de decidir o que vai comer todos os dias, já deixa um cardápio para a semana inteira pronto. Se no trabalho você vive indeciso, crie um esquema de prioridades que te ajude a focar só nas tarefas mais importantes logo de cara. Isso libera sua mente e evita que você se perca em decisões pequenas, que no final das contas não têm tanta relevância assim. Outra dica é cortar opções desnecessárias. Muitas vezes a gente se estressa porque tem escolha demais na mesa. A real é que quanto mais simples for a decisão, menos ela vai pesar na sua cabeça. Não precisa ficar escolhendo entre 10 coisas se 2 opções já resolvem. Esse ajuste simples já reduz muito barulho mental. Lembra que a ideia não é evitar tomar decisões importantes, mas sim tirar o peso das escolhas bobas do dia a dia. Isso vai te ajudar a guardar energia mental para quando realmente precisar estar focado e atento. Quanto mais você simplifica, mais clareza e tranquilidade vai ter para lidar com o que é realmente essencial. Agora, bora para a quinta estratégia, a técnica da visualização negativa. Visualização negativa. Agora a gente vai falar de uma estratégia que pode parecer meio fora do comum e talvez até surpreendente. Imaginar cenários ruins. De cara, pode parecer estranho pensar em coisas negativas para tentar parar de pensar tanto. Mas acredite, essa técnica é poderosa no estoicismo e funciona bem para aliviar a cabeça. Para os estoicos, refletir sobre as dificuldades e perdas que a gente pode enfrentar não era ser pessimista, mas sim se preparar para o que a vida pode aprontar. Marco Aurélio mandava algo assim: se prepara para o que vier, tipo soldado indo para a guerra. Ou seja, se a gente já enfrenta esses desafios mentalmente, a sensação de estar perdido ou ansioso sobre o que pode acontecer diminui. Como isso ajuda a não fritar tanto na ansiedade? Muitas vezes nossa cabeça fica rodando porque estamos sempre preocupados com o que pode dar errado. E se eu perder o trampo? E se as coisas não saírem como eu planejei? Esse "se" é o que torra nossa paciência e aumenta a ansiedade. Só que, para o estoicismo, a pegada é diferente. Pensar nesses cenários ruins de propósito e se preparar mentalmente para eles tira o poder que eles têm sobre a gente. Por exemplo, tá com medo de ser demitido ou que um relacionamento importante termine? Em vez de fugir desses pensamentos e deixar eles tomarem conta de você, pare um tempo e visualize a situação. Imagine que realmente rolou. O que você faria? Como lidaria com isso? Como seguiria em frente? Enfrentar esses momentos mentalmente faz você perceber que, mesmo que não seja o cenário ideal, você ainda daria um jeito de superar. E uma vez que você se prepara para esse pior, a preocupação começa a ficar mais leve. Você não está negando que isso possa acontecer, mas já está pronto para lidar, e isso traz um alívio imenso para a cabeça. A parada interessante dessa técnica é que, embora pareça meio deprê, no fundo te dá uma força gigante. Você começa a entender que, independente do que vier, você consegue dar um jeito. E quando esse medo perde força, você pode ficar remoendo tanto isso. Além de cortar o medo, a visualização negativa também te faz dar mais valor ao que tem agora. Quando você imagina que pode perder algo como sua saúde ou alguém que ama, isso faz você valorizar muito mais o que já tem nesse exato momento. Então, se pegar se afundando num ciclo de preocupação sobre o que pode dar errado, testa essa técnica. Tira um tempo, imagina esses cenários ruins, não para atrair essas coisas, mas para desarmar o poder que eles têm sobre você. Quando você encara esses monstros na sua mente, eles vão ficando menores, e em vez de se encher de pensamentos ruins, você começa a sentir uma paz maior. E aí, vamos para a próxima. Estratégia 6. Desenvolva uma mentalidade de serviço. Desenvolva uma mentalidade de serviço. Essa estratégia aqui é para você olhar um pouco mais para fora, para o mundo ao redor, mas que também mexe muito com o jeito que a gente se sente por dentro. Muitas vezes, a gente fica tão na noia dos nossos próprios problemas, metas e neuras, que esquece de ver o que está rolando ao nosso redor, o que as outras pessoas precisam. O curioso é que, quando começamos a focar em como ajudar os outros, aquele barulho todo na nossa cabeça diminui pra caramba. Os estoicos acreditavam muito nessa pegada de viver pro bem de todo mundo. Marco Aurélio dizia: quem vive em harmonia consigo mesmo, vive em harmonia com o universo. Isso significa entender que não estamos sozinhos e que nossas atitudes afetam os outros. E quando a gente faz algo de bom para alguém, nossa cabeça também encontra um pouco de paz.
Mas como isso funciona na prática? Nos dias em que sua mente está a mil, cheia de preocupação, ou você está se sentindo preso nas suas próprias tretas, tenta dar um passo atrás e se pergunta: como posso ajudar alguém hoje? Só de fazer esse pequeno ajuste de foco, parece que você se liberta um pouco. Ao pensar no bem dos outros, você deixa de ficar se remoendo tanto nos seus próprios problemas e começa a ver que muitas vezes eles não são tão pesados assim. E não precisa ser nada gigante, tá? Pode ser só trocar uma ideia com um amigo, dar uma força para o colega de trampo ou até mesmo se engajar em algo que você acredita. Criar essa mentalidade de serviço te ensina a olhar mais para o lado positivo e parar de girar em círculos nos seus próprios pensamentos. Outra coisa importante que rola quando você ajuda alguém é que sua cabeça encontra um sentido mais profundo. Muitas vezes esse monte de pensamento vem de um vazio, uma sensação de que está faltando alguma coisa. Só que quando você percebe que tem o poder de fazer a diferença na vida de alguém, você se sente mais conectado, mais valioso, e isso bate direto na sua paz interior. Então, da próxima vez que você sentir que está atolado nos seus próprios pensamentos, tenta sair de si mesmo um pouco. Pergunta: como posso fazer algo de bom para alguém hoje? Mesmo que seja algo pequeno, você vai ver como isso vai acalmar sua mente, como o ciclo de pensamento vai perdendo força e como o simples ato de ajudar traz uma paz que nem dá para explicar. Agora vamos para outra dica. Aprenda a dizer não. Pode acreditar, essa é uma das estratégias mais poderosas e libertadoras para aliviar a cabeça. A palavra é pequena, mas o efeito é gigante quando o assunto é reduzir o estresse e a bagunça mental. Muitas vezes, a gente fica lotado de pensamentos justamente porque aceita fazer mil coisas, mesmo sem estar afim, por se sentir na obrigação de dizer sim para tudo. Trabalho extra, favores para geral, compromissos que nem fazem sentido. De repente, você está preso numa teia de responsabilidades que não te dão nem um segundo de paz. Sêneca já mandava real: é maluquice viver para agradar todo mundo e esquecer de si mesmo. Ou seja, se você não coloca um limite, acaba sufocado pelas demandas externas e sua mente que paga o preço. Falar sim para tudo é o mesmo que entupir a mente de pendências, aumentando a quantidade de coisa que você tem que lidar. É como encher um copo que já está no limite. Uma hora, transborda. Aprender a falar não é ser egoísta ou frio, mas uma forma de proteger sua própria sanidade e garantir que você tem energia suficiente para se dedicar ao que realmente importa. Quando você coloca limites, percebe que não precisa resolver tudo nem agradar todo mundo, e isso é muito libertador. Para aplicar isso no seu dia a dia, da próxima vez que alguém vier com um pedido e você sentir que vai te sobrecarregar ainda mais, para e pensa: vale a pena mesmo? Vai ajudar ou só vai te ferrar mais? Se a resposta for não, manda na lata, mas com respeito e firmeza. Você não precisa ficar se explicando ou carregando culpa por querer preservar sua paz de espírito. Dizer não também envolve cortar compromissos que não agregam nada para você. Talvez existam coisas no seu dia a dia que você só faz por costume ou para agradar os outros, mas que já não tem nada a ver com quem você é agora. Ao deixar para lá essas atividades, você libera espaço na mente e arruma mais tempo para focar no que realmente interessa, sem aquela bagunça mental desnecessária. Impressionante como algo tão simples quanto aprender a dizer não pode diminuir tanto a quantidade de pensamentos e preocupações na cabeça, né? Quanto mais você deixa claro os seus limites, mais organizado fica o seu estado mental. Você vai se sentir menos sufocado e mais no controle do que está rolando na sua vida. E isso, meu amigo, faz toda a diferença. Agora, vamos para mais uma estratégia que é um baita divisor de águas. Parar de correr atrás da aprovação dos outros. Essa é daquelas que mexe com tudo, porque a gente vive numa época onde parece que todo mundo está obcecado por aceitação, seja pelas curtidas nas redes sociais ou pelo reconhecimento dos colegas e amigos. Mas a real é que uma das maiores fontes de estresse mental é essa necessidade de ser aceito e de agradar todo mundo. Epicteto já avisava na lata: se você quer melhorar, prepare-se para ser visto como estranho ou até mesmo ser rejeitado. Isso significa que, para conseguir ter uma mente mais tranquila e uma vida mais leve, você vai ter que largar a mão dessa ideia de tentar se encaixar ou buscar a aprovação de geral.
Fazer isso não só te libera mentalmente, mas também te dá a chance de ser quem você realmente é, sem a pressão de ficar atendendo às expectativas dos outros. Essa busca infinita por aprovação vira um caos na mente. Você começa a se perguntar: o que vão pensar de mim se eu fizer isso? E se não gostarem do que eu disser, será que sou bom o suficiente para eles? Esses pensamentos são como um veneno que aos poucos vai minando sua paz interior. E a verdade é que, não importa o quanto você tente, nunca vai conseguir agradar a todos. Sempre vai ter alguém que não vai curtir ou que não vai te entender. Então, como mandar essa estratégia na prática? Primeiro, comece a perceber quando você está fazendo algo só para atender às expectativas dos outros. Da próxima vez que for tomar uma decisão, se pergunta: estou fazendo isso porque quero mesmo ou porque quero ser aceito? Se for a segunda opção, está na hora de repensar e ver o que é melhor para você e não para os outros. Quando você deixa de buscar a aprovação externa, parece mágica. Você se sente mais livre, como se tirasse um peso enorme das costas, e sua mente fica mais leve, com menos preocupações. Você começa a se mostrar de verdade, e curiosamente quem realmente importa na sua vida vai te valorizar mais por ser você mesmo, sem filtro. Outro ponto é diminuir o tempo que você passa com pessoas ou em situações que te fazem sentir que precisa da aprovação delas. Às vezes a gente acaba se cercando de gente que só fica julgando ou criticando, o que só aumenta essa carência de validação. Colocar limites com essas pessoas é essencial. Corta, se afasta ou, no mínimo, evita ao máximo ficar em ambientes que alimentam esse tipo de insegurança. Você vai ver como vai ser libertador. Quando você escolhe com quem passa seu tempo de maneira consciente, está protegendo sua saúde mental. Lembra que a aprovação que mais conta é a sua própria. Se você está de boa com quem você é, se aceita do jeitinho que é, as opiniões dos outros começam a perder a força. A cabeça fica mais leve, sem aquele monte de preocupação sobre o que a galera pensa, e isso muda tudo, te deixando mais tranquilo e com a mente mais limpa. Agora vamos para mais uma estratégia: praticar a gratidão diária. Essa parada pode parecer meio batida, mas o poder dela é surreal. Talvez você já tenha ouvido falar sobre ser grato, mas a real é que pouca gente leva isso a sério todos os dias. E para quem segue isso, faz total diferença, porque a gratidão é uma ferramenta muito forte que os estoicos curtiram muito, já que ela faz a gente focar no que já tem e não no que falta. Muitas vezes, quando a cabeça está lotada de coisas, a origem desse estresse vem de uma sensação de falta, querer mais e achar que nada é suficiente. Sêneca dizia: quem recebe um benefício com gratidão, já começou a pagar a primeira parte. Esse papo é brabo, porque ele mostra que gratidão não é só sentir, é agir, é dar valor de verdade para aquilo que a vida já te trouxe. E o mais doido é que quando você treina isso, sua mente fica mais leve, porque tira o foco das coisas que faltam. Como que a gratidão pode ajudar a dar um detox na mente e aliviar essa enxurrada de pensamentos? É simples. Quando você foca no que já está firme e forte na sua vida, ocupa o espaço que antes era lotado por preocupações sobre o que falta. É tipo dar um descanso para a mente, afastando aquela negatividade que só atrapalha. A ideia é treinar a cabeça para achar os pontos positivos, mesmo nos dias mais zoados. Quer saber como começar? Sem precisar de rituais malucos, só de noite, antes de dormir, por um segundinho, e pensa em 3 coisas que te deixaram grato no dia. Pode ser algo simples, como ter curtido uma comida massa, batido um papo maneiro, ou algo mais intenso, tipo a saúde ou alguém importante para você. O ponto é se conectar com esse sentimento e realmente sentir a gratidão. Não é só pensar de forma automática, é sentir de verdade, porque isso muda a chavinha mental, dando um reset no cérebro e tirando um pouco do peso da ansiedade e do estresse. Gratidão é um jeito de ensinar a mente a focar nas coisas boas e não ficar nadando em problemas ou pensamentos ruins que só deixam a gente travado. E o mais top é que, com o tempo, isso vira um hábito. Quando você se pega praticando a gratidão todo dia, começa a enxergar mais coisas positivas ao seu redor. Sua mente, em vez de ser um campo minado de preocupações, passa a se encher de apreciação e tranquilidade. É incrível como agradecer pelo que você já tem pode impactar tanto no seu bem-estar mental. Às vezes a gente pensa demais porque está sempre insatisfeito, porque a cabeça está sempre querendo mais, mais e mais.
Mas quando a gratidão entra em cena, essa busca sem fim dá uma acalmada e você começa a sentir uma paz interior que transforma tudo. Pratique o desapego emocional. Uma das estratégias mais cabulosas do estoicismo é exatamente isso, desapego emocional. E calma, não estou dizendo para você ficar insensível ou frio, mas sim para aprender a não deixar que suas emoções te dominem. O pensamento pesado aparece porque a gente se apega demais a situações ou pessoas e acaba se preocupando com coisas que, na real, não conseguimos controlar, o que só piora o caos na nossa mente. Epicteto deixou uma frase que é ouro puro. Não te afete pelas coisas externas, mas sim pela maneira como as percebes. Essa lição é fundamental, porque embora a gente não tenha controle do que rola ao nosso redor, dá para controlar como reagimos. O desapego emocional não é ser indiferente, mas entender que nossas emoções são respostas internas e que podemos escolher como lidar com elas. Quando a gente está apegado a algo, seja uma situação ou uma pessoa, é fácil cair em um ciclo de pensamentos repetitivos. A gente se preocupa com o que pode acontecer, fica frustrado se as coisas não saem como planejado e enche a cabeça de emoções que não dá para processar. Praticar o desapego é um ato de libertação. Isso quer dizer que você pode sentir suas emoções, mas sem ficar preso a elas. Quer saber como aplicar isso no dia a dia? Da próxima vez que uma situação te deixar ansioso ou frustrado, faz uma pausa e pensa: essa emoção está me ajudando a resolver o problema ou está só me deixando mais confuso? Ao se distanciar emocionalmente, você consegue ver as coisas com mais clareza. Não se trata de ignorar seus sentimentos, mas de não deixar que eles te dominem. Imagina que você está numa discussão ou numa situação tensa. Em vez de ser levado pela emoção do momento, respira fundo e lembra que nem tudo está sob seu controle. As emoções, quando mal administradas, são a principal razão pela qual a gente pensa demais. Fica preso ao que sente e repete as mesmas preocupações na cabeça. Desenvolver o desapego emocional traz uma paz mental enorme, porque ajuda a colocar as coisas em perspectiva. Você para de reagir exageradamente a cada coisinha ou a atitude dos outros, e começa a ver tudo de forma mais objetiva. Com isso, você corta o ruído emocional que só aumenta a sobrecarga na mente. Agora vamos para a próxima. Estabeleça limites claros. Essa estratégia pode parecer simples, mas tem um impacto brutal na sua calma mental. Muitas vezes a mente fica cheia, porque a gente deixa o mundo lá fora entrar sem filtro. A gente diz sim para tudo, aceita compromissos que não quer e deixa a galera invadir nosso espaço mental e emocional. E claro, isso tem um preço. Cada vez que a gente não estabelece limites, abre a porta para mais coisas ocuparem nossa cabeça. E isso nos deixa esgotados. Dizia uma sabedoria que é sensacional: não podemos controlar o vento, mas podemos ajustar as velas. Ou seja, você não pode controlar como os outros te tratam ou as cobranças que aparecem, mas pode controlar como reage e o que deixa entrar na sua vida. Estabelecer limites não só te protege fisicamente, mas também mentalmente. Quando você sabe até onde pode ir e até onde os outros podem chegar, sua mente fica mais tranquila e sua paz interna vai lá para cima. Começa a sentir uma paz incrível, né? Como isso se traduz na prática? Às vezes, o melhor jeito de proteger sua mente é dizer não, mas não é fácil, não. A gente muitas vezes se sente culpado por não atender às expectativas dos outros ou por pensar que vai desapontá-los. Só que quando não colocamos limites, quem acaba sofrendo é o nosso bem-estar. Cada vez que você diz sim para algo que não quer, só acumula mais pensamentos e responsabilidades na sua cabeça. Pensa quantas vezes você disse sim a algo e depois ficou atolado de tarefas. Cada pequeno compromisso é como uma pedra pesada na sua mochila mental. No final do dia, essa mochila está tão cheia que você não consegue pensar direito. Colocar limites te ajuda a tirar essas pedras desnecessárias e carregar só o que realmente importa para você. Outra maneira de aplicar essa ideia é definir limites no uso do seu tempo e espaço pessoal. Você não precisa estar disponível para todo mundo o tempo todo. Às vezes é necessário um tempinho só para você, para recarregar as energias, sem se sentir culpado. Criar momentos para descansar, refletir ou simplesmente não fazer nada é essencial para manter a mente saudável. Estabelecer limites não é egoísmo, é cuidar da sua saúde mental. Quando você define essas fronteiras, reduz o ruído externo que invade sua vida, e isso automaticamente diminui o ruído interno. Assim,
você passa a ter mais controle sobre o que deixa afetar sua paz de espírito, se sentindo mais equilibrado e em harmonia consigo mesmo. Te convido a explorar o poder transformador desses segredos estoicos no seu dia a dia. Que cada novo dia seja uma oportunidade para se aproximar da vida que você realmente quer. Lembre-se, cada amanhecer é uma chance de se conectar com seus valores mais profundos e levar sua vida para uma existência mais plena e significativa. Espero de coração que essa mensagem tenha sido útil. Quero te parabenizar de verdade por ter chegado até aqui e por ter assistido ao vídeo até o final. Isso mostra que você quer ser uma pessoa melhor. Se curtiu o vídeo, deixa seu comentário. Se não souber o que dizer, escreve gratidão, que assim eu vou saber que você viu tudo. E se ainda não está inscrito, o que está esperando? Se inscreve agora e vem com a gente. O estoicismo está cheio de ensinamentos que valem a pena e são aplicáveis no nosso dia a dia. Por isso te encorajo a continuar aprendendo sobre essa filosofia.